Noite eu convidei para pregar o pastor Onésimo Pereira do Nascimento Filho, que é meu irmão de sangue. Na nossa família nós somos 3 pastores: pastor Onésimo, pastor Paulo. Deus fez o primeiro, depois melhorou um pouquinho, aí melhorou de vez. Estou brincando. Deus fez o primeiro e como ficou muito bom, ele falou assim: eu vou repetir, porque eu gostei. Onésimo sempre foi o meu mentor espiritual, meu líder, meu irmão. Eu sempre olhei para ele com muito carinho. Irmão mais velho, foi meu pastor na adolescência, foi o pastor que fez o meu casamento, foi o pastor que me chamou no gabinete, de vez em quando, para ajudar ele. Quando eu era adolescente, eu ia ajudar ele lá, né? A Miriam Rocha, sabe de... Cadê a Miriam? Miriam que ficou ali na classe, Miriam, Rogério, tem uma turma aqui que acompanhou. E o Onésimo hoje é pastor na Igreja Batista em Vila da Lila, faz um excelente trabalho ali, Deus tem usado a vida dele. E agora em julho, ele completa, 40 anos. Em janeiro, completa 40 anos de ministério, e eu quero louvar a Deus por isso. Ontem ele esteve conosco na cerimônia de casamento da Pâmela. E para nós a presença do Onésimo, da Carmen, que nos ajudaram a organizar, foi muito preciosa tê-los conosco. E eu não podia perder a oportunidade de pedir ao Onésimo que compartilhasse a palavra de Deus nessa noite. Então eu vou passar a ele, e que Deus abençoe também a Carmen que está conosco. Irmãos, muito obrigado por esse privilégio. Olhar aqui o auditório e ver várias pessoas conhecidas, trazer à memória boas lembranças. Uma das vantagens de envelhecer, e eu já comecei, estou só no comecinho, é poder olhar a vida de forma muito ampla e ter uma percepção do mundo e dos valores com uma amplitude fantástica e fazer sínteses. Tanto que eu estava ali sentado e fui olhando aqui algumas pessoas e me lembrando, e eu fiz uma oração a Deus: Senhor, não me deixe perder o foco. Não me deixe perder o sentido do que quero fazer aqui nesta noite, porque entendo que o Senhor mandou fazer isto. E eu estou então com esta autodisciplina. Eu quero primeiro agradecer a vocês a bênção de tê-los como parceiros lá na Espanha. Há um tempo atrás, pastor Irismênio Almeida e a Sônia Lula Almeida telefonaram pedindo para se tornarem membros de nossa igreja. E logo o Irismênio, que acompanhamos tantos anos juntos lá em Brasilândia, disse: pastor, nós queremos ir para a Espanha. Eu disse para eles o seguinte: então não venham para a minha igreja, porque eu estou numa igreja pequenina, orçamento apertado, e dificilmente a minha igreja vai investir em vocês para irem à Espanha. E eles disseram: mas nós não estamos pensando em dinheiro, nós queremos o seu pastoreio. Eu entendi, eles foram para lá. Começamos uma caminhada, e foi uma caminhada impressionante, porque eles conquistaram o coração da igreja, a igreja conquistou o coração deles, e Deus foi trabalhando estas coisas. Deus usou a minha experiência e conhecimento para lidar com esse trânsito entre as missões mundiais, a Espanha e aqui o Brasil, e facilitou a ida do pastor Irismênio, tanto que a nossa igreja assumiu a responsabilidade internacional desta ação lá, porque ele foi como missionário representando igrejas, e não algumas igrejas, e não todas as igrejas batistas. E de repente surgiram vocês, e na verdade vocês têm feito financeiramente muito mais do que a minha igreja, e eu dou graças a Deus por isso. O Irismênio está lá, a Sônia, os filhos estão fazendo uma obra de valor, e eu entendo que Deus está preparando um terreno, porque a primeira motivação foi capacitar pessoas para evangelizar na Europa e também na África e países ali em torno desses outros países citados. O pastor esteve lá há poucos dias, e os irmãos naturalmente têm muitas informações, mas eu não poderia deixar de agradecê-los por este envolvimento em uma obra que nasceu no coração de Deus. Deus colocou no coração de Irismênio e Sônia,
e eles foram para a minha igreja, onde desejavam ser pastoreados, e eu sempre fui muito objetivo em algumas coisas, sempre confrontei sobre alguns detalhes, e Deus abençoou, e eles estão lá. Se você entrar na página do site ibvida.com.br, você tem a página da Espanha e relatórios informativos do pastor Ismênio e Sônia lá na Espanha. Portanto, minha gratidão. Mas agora vamos à mensagem. Ele vai colocar aqui a primeira tela, que é a capa da revista de nossa escola bíblica dominical. Um tempo atrás, um colega pregou na igreja e disse assim: quando eu saio para pregar em outras igrejas, eu peço a Deus a direção. E eu sempre tenho tido a ideia, a direção de Deus, de deixar transbordar aquilo que Deus tem falado à minha igreja, aquilo que Deus tem colocado em meu coração para abençoar outras igrejas. E na realidade o que eu estou fazendo hoje é exatamente isso. Eu vou deixar transbordar aquilo que Deus está fazendo em nossa igreja, aquilo que Deus está nos ensinando, para também abençoar um pouquinho a vocês, porque nós vamos lidar com este tema durante um trimestre inteiro. Já deu para perceber que é o tema dos batistas do Brasil para este ano. Há 7 anos atrás, mais ou menos, eu estava lá no Rio de Janeiro em uma reunião, quando pensávamos sobre temas, sobre ênfases, e de repente surgiu uma palavra: precisamos levar o nosso povo à imitação de Jesus Cristo. E eu confesso para você que naquele momento meu coração pulsou de alegria. Eu comecei a vibrar e esperei estes anos todos para chegar o momento de lidar junto com a igreja sobre este tema, a imitação de Jesus Cristo. De repente eu comecei a perceber algumas coisas. A própria formulação do tema, que foi reescrito, acrescentou praticando a Bíblia. E me preocupou um detalhe: ninguém vai discutir que nós precisamos praticar aquilo que a palavra de Deus ensina. Nós ensinamos isto, pregamos isto, estamos sempre enfatizando a necessidade de sermos bons na teoria e excelentes na prática, bons na ortodoxia e excelentes na ortopraxia. Temos que praticar, temos que fazer, temos que agir. Mas se nós focarmos apenas esta mensagem, nós perdemos um detalhe tão sublime, de certa forma simples: olhar para Jesus. Fixar o nosso olhar na pessoa de Jesus. E nos encantarmos com Jesus. E nos emocionarmos diante da maneira como Jesus lidou com as realidades da vida. E encantados, sentirmos aquela vontade lá no fundo do coração de imitarmos Jesus. Por isso esta foto com membros da minha igreja, que naturalmente para vocês é difícil ver e identificar, mas são exatamente membros da minha igreja, marcou a capa de nossa revista, produzida pela própria igreja para o trabalho local, para identificar que nós somos um povo que queremos estar juntos e queremos imitar a pessoa de Jesus Cristo. À primeira vista isso parece simples, mas não é tão simples assim. Domingo passado, eu preguei lá em Mogi das Cruzes. Usei o tema que vou usar hoje com vocês. Acabou o culto, o irmão me procurou e disse: pastor, eu ouvi, entendi, fiquei a meditar sobre um detalhe. Há um tempo atrás, a nossa igreja precisou tirar moradores de um prédio, um local onde funcionou uma congregação. E eu recebi a tarefa de ir lá e resolver isto. E eu fui. Me revesti de coragem. Lidei com as situações das pessoas que estavam ali. E alguns eram usuários de crack, outros eram traficantes.
E eu precisei me revestir de coragem, e eu fui lá e exerci a minha autoridade, fiz o meu trabalho e removi todas aquelas pessoas, e a igreja pôde vender o patrimônio e entregar para a pessoa que havia comprado. Mas hoje, Deus tocou a minha mente e me fez perceber uma falha. Eu me preocupei em resolver o problema, em ajudar a igreja a entregar o patrimônio a quem havia comprado. Mas eu não olhei para aquelas pessoas em suas necessidades. Esta semana, eu quero dedicar um tempo a ir àquela vila, procurar alguns daqueles homens e de alguma maneira tocar a vida deles com a compaixão de Jesus. Eu vibrei, porque é exatamente isto. A gente começa a pensar sobre a pessoa de Jesus, e o Espírito Santo vai nos incomodando, e nós tomamos a decisão de agirmos da mesma maneira como Jesus agiu. E aí então pensamos sobre seguir os passos de Jesus. Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Uma expressão que está em Atos 10, 38. Uma ideia que você já conhece. Em 1886, olha, faz muito tempo, Charles Sheldon escreveu um livro seguindo os seus passos. Aqui no Brasil, o livro foi editado em seus passos que faria Jesus. Aquela primeira edição, contando a história de um pastor que desafiou a igreja a durante um ano perguntar, diante desta situação, o que faria Jesus? Como ele agiria? Quais seriam os sentimentos de Jesus? Qual a percepção de Jesus sobre isto? Que decisão ele tomaria? Que faria? E a narrativa vai mostrando a luta de alguns irmãos que aceitaram o desafio e começaram a fazer a pergunta, encontrar a resposta e fazer exatamente aquilo que entenderam que Jesus faria. O que eu acho interessante na história contada por Sheldon é o fato de que nós podemos estar muito envolvidos em doutrinas, estaremos certos. Nós podemos estar muito envolvidos no nosso modo e jeito de fazer as coisas e até em nossa tradição, em que estaremos corretos. Mas, irmãos, vamos confessar, muitas e muitas vezes nos falta chegar em nosso canto de oração, falar com Deus, olhar para Jesus, contemplar a pessoa de Jesus e nesta conversa com Deus resolver as questões mais profundas de nossa alma e as questões do nosso dia a dia. Não porque alguém cobra de nós, não porque existe uma cultura a qual devemos seguir, mas porque eu estou tão ligado com Jesus, tão comprometido com Jesus, tão envolvido com Jesus, que eu quero seguir os seus passos. E você sabe que nesta sociedade tão diluída como a nossa, líquida, como dizem alguns, nessa sociedade que perdeu os seus referenciais, os seus pontos de apoio, os seus valores, uma das tremendas necessidades do Brasil hoje é de modelos, é de padrão, é de pessoas que saibam por que estão aqui, saibam para onde vão, saibam por que agem do modo que agem e saibam que um dia vão se encontrar com Deus e Deus vai julgar os atos e a nossa resposta como vida será diante dele o nosso Criador. Então, se cada pessoa parar e fizer isto, nós teremos algo interessante. Recite comigo o texto básico. Dá para ler? E nisto
sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. 1 João, capítulo 2, versículos 5 e 6. Vamos repetir? E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. 1 João, capítulo 2, versículos 5 e 6. Eu fico pensando sobre Jesus como uma vida nota 10. E você poderá dizer de imediato: é fácil. Jesus era divino. Para ele, muito simples. A pastoral do nosso boletim hoje tem o seguinte título: Jesus e a falta de dinheiro. Porque se eu colocasse Jesus e o dinheiro, todo mundo já iria imaginar o que eu ia dizer. Mas Jesus lidando com falta de dinheiro, aí a secretária disse assim: pastor, eu li, fiz a correção do texto e fiquei pensando, que interessante. Eu nunca imaginei Jesus, um ser divino, tendo que lidar com a falta de dinheiro. Da mesma forma que eu lido com falta de dinheiro, disse ela. Se você quiser ler, depois no site você encontra. Eu não vou agora citar tudo lá, senão o sermão é outro. Mas o que eu quis mencionar é este fato. A gente sempre pensa em Jesus como um ser divino, que não lidou com dificuldades, e deixamos de perceber aquele homem como um ser humano que esteve entre nós, que lidou com tentações como eu e você lidamos, que lidou com o cansaço, que lidou com as tristezas da vida, que lidou com problemas e dificuldades, que teve que enfrentar toda a gama de situações, mas ele se colocou diante de Deus com a disposição de obedecer a Deus. E eu descobri que Jesus tinha uma prática. Ele não ia às bibliotecas fazer pesquisas, o que é extremamente fantástico, fazer uma boa pesquisa. Ele não ia auscultar os pensadores da época para tirar as suas conclusões. Ele não ia ver como estavam as realidades sociais para depois deduzir um caminho. Jesus fazia duas coisas. Jesus colocava o seu olhar nas pessoas. E Jesus se dirigia a Deus, o Pai. O irmão já percebeu como muda a situação do momento? Quando a gente que vem cheio de pensamentos sobre uma pessoa, sobre uma determinada situação, e às vezes até uma ira no coração, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a gente está todo motivado a algumas atitudes, mas quando a gente para e olha olho no olho, e começa a perceber a alma do outro, a gente começa a ter algumas mudanças de atitudes. Porque Jesus lidava com pessoas. E Jesus amava o ser humano como pessoa. E Jesus entendia o coração de Deus em relação a uma pessoa, quando olhava para a pessoa, em sua realidade. Por isso que pensar em imitar a Jesus, é necessário que nós nos lembremos do que Paulo disse em Filipenses 2, 5 a 10. Que a gente tenha o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve. Que deixou a glória, se fez homem, habitou aqui entre nós e foi até a morte, morte de cruz. E Paulo diz que nós devemos ter o mesmo sentimento e pensar no outro como alguém que é muito melhor do que nós somos. Não por aquilo que ele é, nem por aquilo que ele faz, mas por Deus, que é Criador e Senhor sobre aquela vida. O sentimento de Jesus. Kagawa, cristão chinês, certa ocasião declarou: nós cristãos devíamos ser
pequenos cristos. Uma ideia interessante. Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Mas eu garanto que o seu vizinho precisa do evangelho que tem o seu nome. O seu parente precisa olhar para você e encontrar em você uma revelação de Deus. O evangelho para o seu parente vai ter o seu nome. Aí quando a gente para e pensa nisso, logo vem uma inquietação. Como é que as pessoas estão nos vendo? O que elas estão entendendo sobre Deus, sobre a vida, sobre salvação, sobre o Espírito Santo, sobre pecado, sobre morte, sobre eternidade, sobre céu? O que elas entendem? Simplesmente pelo fato de olhar para nós. Fica a pergunta. Já falamos sobre o Sheldon. E esta é a pergunta que estamos acabando de fazer. Que tipo de representante de Jesus nós somos perante os nossos entes queridos? Qual a fidelidade da tradução que representamos da vida que Jesus viveu aqui na terra? O tipo de vida que ele tenta viver em e através de nós. O que eles têm em nós é uma tradução fiel ou mutilada? Aí agora a gente deixa de lado todas essas traduções, NVI, Novo Testamento na linguagem de hoje, e a Bíblia do homem, a Bíblia do executivo, a Bíblia da mulher, e lá vai um monte de Bíblia aí, com tantos textos de ensino e de apoio fantásticos para parar e pensar o seguinte: eu sou uma pessoa que estou no meio da sociedade, vivendo entre meus parentes, vizinhos, e Deus espera que elas encontrem em mim o endereço até Deus, até Jesus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Está meio pequeno aí, mas nós vamos considerar lá em nossa igreja esses aspectos. Jesus dá ênfase a um novo estilo de vida, Jesus compassivo, Jesus valoriza a humanidade, Jesus toca nas pessoas, exalta os que servem, o Filho do Homem vem buscar e salvar, revela Deus, Jesus fez distinção entre pecador e pecado, incluiu todos sem preconceitos, mas eu quero hoje destacar apenas um detalhe deste Jesus fantástico que é o nosso Cristo. Ele foi compassivo, chorou. Versículo tão pequeno, Jesus chorou. Não uma emoção expressa sem que refletisse o que está no profundo da alma, mas uma emoção sincera, cheia de significado, diante da morte de Lázaro, seu amigo. Diante de Marta e Maria, eram 3 irmãos. Jesus costumava chegar à casa deles e ficar hospedado com eles. Havia intimidade, havia uma perda, havia um corte, uma ruptura. E Jesus, olhando para Marta e Maria, sentiu o que elas estavam sentindo e Jesus chorou. Jesus expressou uma profunda compaixão. A palavra compaixão, ela vem de um significado que diz sofrer junto com. Também pode significar ter paciência com o outro. Diante da realidade dele, das emoções, dos sentimentos, das atitudes, ter paciência para com ele. E eu então destaquei: a compaixão nos impulsiona a ir onde está a dor, a entrar nos lugares onde existe o sofrimento, a compartilhar o quebrantamento, o medo, a confusão e a angústia.
E quando você passa a mensagem dos evangelhos e se lembra da história de Jesus, você logo tem muitas e muitas e muitas imagens daquelas histórias de atos de Jesus diante da pessoa em seu sofrimento. A compaixão nos desafia a clamar com os que estão na miséria, a chorar com os que estão em lágrimas. Compaixão significa total imersão na condição do ser humano. Esta é a ideia que está no texto original da Bíblia. Um Cristo que não ficou distante, que nem estava alheio, que não era indiferente, mas que se envolveu, que chegou perto, que colocou a mão na massa, que lidou com o outro, que ajudou a pessoa na sua realidade, que procurou erguer o homem de sua miséria e redimi-lo para fazer dele um novo homem. Esse é o sentido de compaixão. A compaixão de Cristo tem, de forma muito clara na Bíblia, dois aspectos. Ele tinha compaixão pelas multidões. Ele via as multidões. Ele se compadecia delas, porque ele percebia que as multidões andavam errantes como ovelhas que não têm pastor. Como é que você olha a massa humana que se locomove diante de você? É algo fantástico, algo que impressiona milhões, bilhões de pessoas. E a gente tendo que estar no meio de toda esta massa humana, só que de repente, nós estamos tão distantes, tão indiferentes, tão alheios, até porque o volume de informação é tão grande que a nossa alma não consegue lidar, então nós preferimos estar distantes e ser omissos. Mas Jesus disse: a seara é muito grande, os trabalhadores são poucos, roguem a Deus, Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Interessante observar isto. Quando Jesus percebeu as multidões errantes como ovelhas sem pastor, imediatamente ele pensou em uma ação. Vocês precisam se mobilizar e vocês precisam pedir a Deus que levante pessoas que ajudem esta multidão. Nós sabemos disso, estamos acostumados a lidar com esta verdade aqui. Mas, de repente, eu estava no meu gabinete lá em Brasilândia, chegou uma senhora e pediu uma ajuda. Ela precisava pôr comida em casa. E nós que lidamos com a sociedade, criamos alguns sistemas e nos escravizamos de algumas rotinas. E eu então disse àquela mulher que nós faríamos um levantamento sobre tudo aquilo que ela estava dizendo, e depois de confirmarmos aquilo que ela estava dizendo, providenciaríamos uma solução para a necessidade dela. Virou para mim e disse assim: pastor, muito obrigado. Deus há de levantar a solução em outro lugar. Virou as costas e foi embora. Nunca mais me esqueci daquele momento, porque eu errei. Eu não lidei com nenhum sentimento favorável à situação do momento daquela mulher. Eu apenas segui a minha rotina. Eu apenas cumpri aquilo que nós havíamos decidido no corpo diaconal. Eu pensei em formulários. Eu não pensei na fome de uma mulher e de sua família. Eu errei. E eu me arrependo disto. Mas eu não sei quem é aquela mulher. Nunca mais vi. Não sei o que Deus queria fazer na vida dela. Eu errei. Eu errei porque eu não envolvi nenhum sentimento de compaixão
para com aquela criatura. Eu estava lá no Rio Grande do Sul, no meu gabinete, chegou um homem com a sua mulher e a sua filha, e disse: pastor, eu já estive em tantos lugares buscando resposta para a enfermidade da minha filha, e me disseram que o Senhor pode resolver este problema. E quando o homem contou a situação, a filha com esquizofrenia, eu disse: meu Deus, o que eu posso fazer numa situação desta? Ouvi a história daquela família, encaminhei para o psiquiatra da cidade, disse o que precisava fazer. Aquela família foi embora. Tempos depois, lidando com algumas situações, eu me lembrei daquela tarde e daquela família, e a imagem deles volta à minha mente, e eu disse: meu Deus, eles já estavam desgarrados, eles já não sabiam o que fazer, eles precisavam de uma resposta, e eles foram até ali em busca de uma resposta, e eu não consegui mostrar a eles a resposta que vem de ti. Errei. Errei porque fiquei pensando em teorias, porque fiquei pensando nas escolas que tratam da saúde, porque fiquei lidando com todo o meu conhecimento, e aquela família naquele momento estava precisando apenas de um olhar e de uma direção espiritual na vida. Jesus, quando olhava as multidões, ele focava o seu olhar em pessoas. Dar vista ao cego, curar o leproso, ressuscitar o filho da viúva de Naim, a parábola do filho pródigo que ele contou para falar de um pai compassivo. Eu não preciso contar essas histórias, eu imagino que vocês conhecem todas estas histórias. Mas em todas elas, o que nós temos é Jesus desviando o seu olhar da multidão, focando em uma pessoa e agindo sobre a vida daquela pessoa. O detalhe da parábola do filho pródigo é muito interessante. Aquele filho que volta, arrependido, para falar com o pai, e o pai que está sentado e vê o seu filho que vem de longe chegando, e o pai sai da vila, vai até lá, para beijar o filho, abraçar o filho e entrar com o filho na vila. Sabe por quê? A cultura da época faria com que todas as pessoas olhassem aquele rapaz voltando e virassem as costas para ele. Ele sentiria rejeição, de pronto, de imediato. Ele teria que romper todas aquelas barreiras para chegar até o pai. Mas o pai, com o coração compassivo, se levanta, vai, caminha até lá, abraça o filho, beija o filho e entra na vila com o filho em seus braços. Isso nos dá uma percepção de como Deus entende um coração compassivo. Jesus, ao lidar com a realidade humana, o sofrimento, ele tinha esta natureza, este sentimento, uma compaixão que era particular e generalizada. É muito fácil dizer: eu amo os povos e eu quero a salvação das pessoas no mundo inteiro. De repente eu tenho do meu lado um coreano, e lá no meu prédio está cheio de chinês e coreano. São Paulo agora é assim. O comércio está sendo invadido pelos estrangeiros. Mas eu não consigo expressar para aquele estrangeiro que está ali o amor de Jesus. Porque eu tenho dificuldade de lidar com esta realidade, de que ao mesmo tempo que eu olho as multidões, eu preciso olhar para a pessoa que está à minha frente. E naquele momento, eu sou o representante de Deus aqui na terra, e Deus quer que eu mostre a esta pessoa, naquele momento, naquela circunstância, quem é Deus. Não sei se você já ouviu, alguns aqui conhecem, Margarida Lemos Gonçalves, aos 85 anos, agora tendo uma fragilidade em sua saúde,
tempos atrás, ela disse: não importa quais sejam as circunstâncias, o que importa é que, sejam quais forem as circunstâncias, através da minha vida, Deus, as pessoas consigam encontrar Deus. Eu e Carmen conhecemos Margarida muito bem de perto, bem de perto. Convivemos um tempo no campo, acompanhamos a história dela. Um dia eu estava na casa de Margarida e ela disse: nós só temos 1 litro de leite. Era ela e a missionária Benedita. 1 litro de leite. Um copo para ela, um copo para mim, um copo para fazer queijo, a nata para fazer manteiga. Hoje nós temos que dividir com o Senhor para que também tenha o leite. E Margarida continua lá no Tocantins, há muitos e muitos e muitos anos, fazendo aquilo que um dia ela entendeu que Deus mandou que ela fosse levar para as pessoas naquela região o Evangelho de Jesus, o amor de Deus. E lidando com a sua enfermidade, ela disse: o que importa é que, sejam quais forem as circunstâncias na minha vida, as pessoas através de mim cheguem até Deus. Ela entendeu essa ideia. A natureza da compaixão de Cristo, universalizada e não limitada. Jesus não selecionava pessoas. Nós lidamos com alguns problemas nas nossas igrejas. Quantas e quantas vezes nós discriminamos, selecionamos e escolhemos a quem nós queremos servir. E Jesus de repente vê que Zaqueu está em cima da árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero ir à sua casa. Você sabe que Zaqueu, coletor de impostos, não era bem quisto na sociedade. As pessoas olhavam ele com um olhar atravessado, porque ele estava ali cuidando do interesse do estrangeiro e não do interesse do judeu. E Jesus sabia de todas estas coisas que fez. Ele sabia muito bem que ir com Zaqueu até a casa de Zaqueu faria toda a diferença, e ele não precisaria usar nenhum argumento. Ele não precisaria usar nenhum outro pensamento. Bastava que agisse com um sentimento de amor e compaixão para aquele homem que, apesar de bem colocado na sociedade e lidando com muito dinheiro, era um homem rejeitado pela sociedade. Se você olhar bem o discurso nas nossas igrejas, muitas vezes vai ser para com aquele desvalido que não tem nada, e a gente então se movimenta cheio de compaixão para com aquele que é muito pobre. Mas na sua mesma cidade, você vai encontrar pessoas que lidam com muito dinheiro, mas que são tão carentes quanto aqueles. Ocasião, um homem muito rico assistiu o culto. Acabou o culto, me dirigi a ele, fui conversar com ele. Ele começou a chorar. E eu fiquei surpreso. O conhecia muito bem e nunca tinha visto ele derramado em lágrimas. E ele me fez uma pergunta: pastor, me explique, por que eu tenho 4 filhos e os meus 4 filhos estão separados? Agora acabou de separar o último. Eu não consegui lidar com a minha família. O que acontece com a minha vida? O que eu posso fazer? Ali estava um homem derramando sua alma para dizer: eu lutei a vida inteira para construir a minha vida e a minha família, e hoje eu lido com dificuldades. Eu preciso. Andamos juntos, oramos juntos, conversamos muito. Está na igreja de Jesus.
Eu preciso lidar com isto que vem de dentro da alma, que se externaliza, que se expressa de forma útil. É isto que a igreja precisa fazer. Transformar aquilo que sentimos na alma, entendemos ser vontade de Deus, em ministérios úteis. Vamos ler juntos? Já estamos indo para o final. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Aí é uma repetição, houve um erro. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. 1 João 3, versículo 18. Pode passar. E agora, o que fazer? Pense nisso. A grandeza de um filho de Deus só pode ser corretamente medida quando comparada com a estatura e a grandeza de Jesus, que revelou plenamente o Pai. Não importa a sua posição na igreja, não importa a sua posição na sociedade, não importa quem você é neste convívio social. Agora nós estamos pensando, o que verdadeiramente importa é você diante de Jesus. E diante da grandeza de Jesus, você se tornar um como ele foi. Andar como ele andou. Viver como ele viveu. Até que ponto a vida que vivemos revela o Cristo que vive em nós? Uma dica: escolha uma pessoa, se é que você não já tem, talvez você já tenha, para que o ajude nesta caminhada orando por você. Tantas e tantas mensagens você tem ouvido e você precisa pegar o que Deus fala e colocar no seu dia a dia para que haja mudanças significativas no seu agir. Para que isso aconteça, você precisa de alguém que ande com você, que o ajude em oração, que o ajude apontando algumas coisas, alguns erros e falhas, e ao mesmo tempo mostrando como Jesus agia. E à medida que você for lidando com o exemplo de Jesus e lidando com as suas dificuldades na vida, o Espírito Santo de Deus vai modelando todo o seu caráter e fazendo de você uma pessoa semelhante a Jesus. Curve a sua cabeça. Deus, quando nós lidamos com este tema, nós reconhecemos que há necessidades, há diversas necessidades no nosso ser interior. Nós sabemos, Pai, que temos a necessidade de lidar com algumas diferenças e problemas nos relacionamentos com pessoas próximas a nós. Nós sabemos que algumas vezes usamos o nosso falar de modo inadequado e nós precisamos da ajuda do Teu Santo Espírito. Nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de cada um de nós e que derrame em nós aquele sentimento que estava no coração de Jesus e que inquiete as nossas almas para perceber como Jesus agia e nos dê sabedoria do alto e poder do Teu Santo Espírito, Deus, poder do Teu Santo Espírito para superar todas as dificuldades e viver aqui como Jesus viveu. Ó Deus, louvado seja o Teu santo nome. Cura a cada um de nós. Ministra graça sobre nós. E abre os nossos olhos para perceber a necessidade do próximo e para saber como agir representando o Senhor aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos terminar o nosso culto
encerrar cantando o hino de número 212. Eu vou pedir que vocês se coloquem em pé. Irmãos, o grande desafio para nós, deixado pela palavra, é a imitação de Cristo. Desafio da compaixão. O pastor Onésimo estava pregando e eu fiquei ali me lembrando. Nessa semana eu tive que vir na igreja um dia à noite. E nós não tínhamos trabalho em nossa igreja, mas aqui no Centro Espírita, na frente, tinha trabalho. E um carro na rua estava com a luz acesa. E eu quero dizer para os irmãos que eu fiquei num dilema. E aí, eu aviso ou não aviso? E uma hora eu me perguntei, mas que bobeira, por que não avisar? Fui lá, toquei a campainha, não estendi a mão repreendendo, estendi a mão tocando a campainha, que às vezes a gente estende a mão repreendendo, mas não faz o que tem que fazer. Toquei a campainha e alguém atendeu e disse, olha, eu sou o pastor da igreja aqui à frente, Igreja Batista, e alguém que está aí dentro deixou a luz acesa no seu carro. Oh, meu senhor, a pessoa disse, muito obrigado, muito obrigado. Falei, de nada, desliguei, fui, entrei no carro, alguém desceu rápido, e era uma mulher, e eu disse, olha, se você não apagar, quando você for sair, você vai ficar sem bateria no seu carro. Oh, pastor, muito obrigado, muito obrigado. Falou obrigado umas 500 vezes. E às vezes são pequenos gestos que nos aproximam das pessoas. E eu acho que nós podemos, de várias formas, expressar a graça e o amor de Jesus e chegar no coração da nossa gente. Ó Senhor, vem me dirigir. Com fervor quero te seguir, para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Nós vamos cantar o hino 212, e aí vamos orar e vamos voltar para os nossos lares para mais uma semana de muita experiência preciosa na presença de Jesus. Se você nos visitou nessa noite, ao nosso querido ali que veio pela primeira vez, Deus te abençoe, volte mais vezes. Pastor Onésimo e irmã Carmen, obrigado pela presença de vocês. A você que nos visitou, já não pela primeira vez, volte sempre para juntos louvarmos assim e bendizermos o nome do Senhor.
Nós te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por Jesus Cristo que se tornou para nós o nosso modelo de vida. Temos que confessar, ó Deus, que em meio a todas as lutas humanas, aos desafios da nossa humanidade, a imitação de Cristo se torna um desafio diário para cada um de nós. De agirmos com compaixão, com misericórdia, usando da sabedoria do Senhor para cada circunstância, sem nos deixar encaixotar pelo que a sociedade determina, pelo politicamente correto, por aquilo que já está estabelecido que é bom para a nossa geração. Por isso, ó Deus, faz que a palavra de hoje se torne viva e eficaz, produzindo em nós o verdadeiro discipulado de Cristo. Pai, nós vamos começar mais uma semana de trabalhos e atividades, estudos, viagens, resolução de problemas, busca aos médicos, a procura de emprego. Tantas coisas faremos nesta semana. E para esta semana nós pedimos a tua bênção sobre todos. E pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Eu quero ir à porta com o pastor Onésimo para cumprimentar você e desejar a você uma semana de paz. Mas enquanto eu chego lá, dê um abraço a quem está do seu lado. Deus a todos abençoe.